Estamos de volta com o Portal RDC, nesta segunda-feira, agora 5h30 da tarde. E Cris, hoje é Dia Internacional da Alienação Parental, um problema seríssimo que acontece quando os cônjuges acabam não se entendendo. Para resumir a história, é muito mais sério que isso, mas acaba sobrando para os filhos no sentido de um dos pais falar mal para o filho do outro, ou muitas vezes não deixar que aquele filho fale com o outro, ou pior ainda, se mude e leve o filho junto e não dê nem explicação, como nós já mostramos aqui no programa, Cris. É verdade, Cláudio. Além de hoje ser o Dia Mundial da Alienação Parental, recentemente, no dia 13 de abril, houve uma mudança na lei, né? A lei, ela, entre outras coisas, dá direitos ao juiz de aplicar algumas medidas, como advertência ou multa àquela pessoa que faz a alienação, que provoca a alienação, né? Também ampliação do regime de convivência familiar com o genitor alienado, né? E a alteração da guarda da criança, que também é uma dessas possibilidades. E a gente vai conversar a respeito disso com o advogado Márcio Leopoldo, que já está aqui conosco, porque esse texto ainda agora vai para a sanção presidencial. Doutor Márcio, seja bem-vindo ao Portal RDC, boa tarde. Boa tarde, só deixa eu fazer uma correção, eu não sou advogado, eu sou estudante de Direito. Mas eu sou um ativista da causa. Ótimo. Tá quase, então. Tá quase. Tá quase. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Cris? Tudo bem. Vou falar contigo de novo, Márcio. Ainda mais nesse dia tão importante, eu já começo te perguntando. Isso aqui que a Cris leu agora, isso já não acontece agora ou acontecia de uma maneira, digamos, como jurisprudência? Dar uma multa, ameaçar com a troca de guarda. Eu já vi essa situação, por exemplo, de ameaçar com a troca de guarda. Sim. O ano passado nós estivemos aqui no programa, apresentando a campanha Filho Não É Mobília. Tu disseste que um dos atos de alienação parental é a mudança de endereço. No ano passado nós fizemos aquela campanha Filho Não É Mobília. Fez muito sucesso, teve uma adesão gigantesca de profissionais do direito, psicólogos e tal. E pouco depois da campanha, mas inclusive o prefeito Fortunati participou daquele programa, entrou ao vivo defendendo a lei. E pouco depois daquele programa, alguns meses depois, começou a tramitar na Câmara alguns projetos de lei, um agrupamento de projetos para revogar a lei de alienação parental. Com uma interpretação bastante equivocada, inclusive dizendo que a lei era duramente aplicada quanto, respondendo a tua pergunta, a lei é quase sempre ignorada pelo judiciário, existe uma resistência em aplicá-la. Sim. E o caso de mudança de endereço é muito comum isso. Então, curiosamente, assim, uniram-se esquerda e direita, cada um razões, contra a lei na Câmara. A Câmara aprovou uma série de mudanças que seriam feitas, o projeto foi para o Senado e, felizmente, no Senado essas mudanças foram barradas. Mas era um conjunto tão grande de mudanças, inclusive em relação à mudança de endereço, e ser alterada a lei, que ela ia esvaziar completamente a lei de alienação parental, que já não é cumprida. Pois é, exatamente. Essa questão dos pais, que eles se mudarem, isso é seríssimo, né? A gente tem o caso do ator Caio Blatt, por exemplo, ali, né? Caio Blatt, que ficou famoso, mas aí é porque é um artista e tal, é famoso, mas quantos pais anônimos, né? Que inclusive não tem renda. Eu vi uma vez um sujeito que a mãe se mudou com um filho para o norte do país e o pai não tinha sequer condições de pegar um avião para ir visitar o filho e não sabia nem aonde que a mãe tinha se mudado, porque não deu a menor satisfação. Isso é gravíssimo, né? É gravíssimo. Um dia foi visitar, não mora mais aqui, foi perguntar para o juiz, resumindo, ficou por isso mesmo praticamente. E aí, como é que faz, né? Pois é, Cláudio, essa questão da mudança, o que a Câmara havia aprovado era uma alteração na lei de alienação parental que facilitaria a mudança de endereço para todos os casos. Isso tinha sido aprovado na Câmara e dizia o seguinte, que o detentor da guarda que argumentasse que mudou em razão da sua subsistência, a mudança estaria autorizada e não seria alienação parental. Nós nos mobilizamos, conseguimos entrar em contato com a senadora Rose de Freitas, que já tinha apresentado um parecer no Senado, revogando algumas questões,
retirando algumas das alterações na Câmara, e eu, felizmente, consegui, escrevi uma nota técnica, consegui falar com o assessor dela e com de outros senadores, e nós conseguimos tirar essa parte que a Câmara tinha acrescentado, que permitia a mudança, porque nós argumentamos que o conceito de guarda é vago, o conceito de subsistência num país de informais é vago, ia provocar uma insegurança jurídica com a criança sendo levada, e aí começa uma batalha judicial, mesmo que o pai prove que não foi por subsistência ou que não tinha guarda, até acabar o processo, a criança já está morando lá há muito tempo, o juiz não vai devolvê-la. Então, a senadora entendeu esses argumentos e retirou essa alteração. Então, a parte da mudança continua como estava, mas reforçado. Quem ler o parecer da senadora vai perceber que ela reafirmou aquilo que nós dizíamos na campanha Filho na Família, que além da lei de alienação parental, existe o inciso 5º do artigo 1634, que dá o direito ao pai ou à mãe de autorizar ou não a mudança do seu filho. E, doutor, agora você disse, eu sou estudante, né? Mas para mim já é doutor. Você está, já vai se acostumando, viu, já vai se acostumando, ainda mais que levanta essa bandeira tão importante, né? Porque a gente percebe nesses casos, né, que as pessoas, elas, muitas vezes movidas pela raiva, por uma questão de vingança, ou questões que são suas, dos adultos, e no meio disso está uma criança que daqui a pouco está com os seus direitos, que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, está com seus direitos sendo violados, né? Você sabe que o que mais contribui para isso, a gente usa muito esse termo nos nossos estudos, nossos textos, as coisas que nós projetamos por aí, é a alienação parental institucional, que é uma espécie de organização do mercado e das instituições que promovem a alienação parental. É muito comum, tem um psicólogo famoso americano, Richard Warshak, que fala disso. Quando o pai se separa, o pai e a mãe se separam, quando o pai busca o advogado diz, vamos lutar pela convivência e tal. Quando o pai procura um advogado, quando a mãe procura um o advogado diz, vamos impedir a convivência, vamos atrapalhar, ele te fez sofrer e tal. É muito comum que se use isso. E, por outro lado, o judiciário, ele acaba sendo muito leniente, ele é muito demorado em julgar, ele é muito demorado em cumprir a lei. E aí a pessoa se sente estimulada a alienar, porque também não tem um custo a alienação. Sim. O Cláudio falava das punições, mas elas raramente acontecem. Então dá aquela sensação de que você pode esticar por 4, 5 anos, atrapalhar a convivência e ganhar. É verdade. Com isso. É verdade. Quando eu te usei o exemplo ali, Márcio, na verdade, o que eu ouvi foram ameaças. Eu não vi essa questão da troca da guarda de maneira nenhuma. Nunca vi. É uma ameaça e tal. Mas depois de, por exemplo, a mãe não ter cumprido 12, 15 vezes uma regulamentação de visitas. Aí se chama, só que essas 12, 15 vezes, como é de 15 em 15 dias... Tu multiplica, muitas vezes fica 2, 3 finais de semana sem ver, porque não está lá no dia estipulado. Aí você tem que registrar uma ocorrência, você tem que levar para o seu advogado tem que apresentar para o juiz, aí o juiz chama o advogado, no caso da mãe, aí você já passou 2 meses. E aí, ela repetindo isso 10, 15 vezes, você fica 1 ano e pouco sem ver seu filho. E aí se chama lá para dizer que se continuar assim, pode ser que se troque a guarda aí para dar um sustinho. Aí se volta de novo, quando vê daqui a um tempo, como você falou, passa de novo, porque vê que consequência na prática não tem nenhuma. A tua leitura, Cláudio, a tua leitura é perfeita, precisa, é exatamente assim que acontece. E a gente sabe que em algumas situações, né, ocorrem fatos em que as crianças acabam com a pessoa que ficou com a guarda, acaba acontecendo negligência, acaba acontecendo às vezes abusos, né? Nesses casos, Márcio, como é que deve agir, né? O pai ou a mãe que está alienado e ainda por cima sabendo que o filho não está sendo bem cuidado, que o filho possa estar sendo maltratado. Pois é. Isso é terrível. Mas isso é isso é um problema, porque assim, veja no caso do Rio de Janeiro, daquele menino que acabou falecendo
o Henry, né? Isso. O pai tinha uma dificuldade com a mãe. O pai sabe que a mãe tem um poder. O que ela poderia fazer se ele começasse a incomodar? Se ele dissesse, olha, o meu filho está reclamando, o meu filho está não querendo voltar. Isso. Ela faria uma medida protetiva via Maria da Penha e ele seria afastado pelo judiciário. Então ele se sente... O discurso que deu, inclusive os advogados da área que conhecem bem, dirão o seguinte, olha, é melhor não fazer nada, porque se você fizer qualquer coisa vai ser pior. Porque ela vai reagir contra você, você tenta administrar. Ele via o filho menos vezes do que poderia, porque, veja, há uma resistência em cumprir a guarda compartilhada no Brasil. Sim. Pois há um esvaziamento da guarda compartilhada. Sim. Porque eu ia perguntar justamente disso. Mas você não convive com o seu filho. E aí se você, só que daí você tem que fazer um acordo. Você tem que pisar ser bem, porque daí no caso, estamos citando um exemplo, né? Se a mãe complicar, aí pode ser pior, porque pode vir, isso mesmo, pode ela complicar, pode dizer até que, inclusive, o contrário, que quando vai na casa do pai tem problemas, aí o judiciário tranca tudo para analisar, aí não tem estrutura, não tem psicólogo, não tem perícia, não tem nada, aí tranca tudo, e aí, só que pelo que não dito, como o Leopoldo está falando, acaba simplesmente, deixa como está. No caso ali do Henry, ficou com a mãe. E aí o que aconteceu? Sim. O pior. E a orientação que todos dariam seria o seguinte, olha, aguarda, segura, mantenha assim, não faça nada, ela vai te prejudicar, vai atrapalhar a convivência, você vai conseguir a guarda compartilhada, aí a guarda compartilhada que ele consegue é a falsa guarda compartilhada, que a gente diz é a fake, que é... Você pode decidir sugestões ou sugerir decisões. Não está atrelada à convivência, porque a guarda compartilhada na lei é a divisão do tempo de convivência. A criança fica 10, 15 dias com cada um, para que você veja, você consiga perceber, olha, o titio me jogou no chão ontem. Se você vai ver seu filho a cada 15 dias, a criança nem lembra o que aconteceu ontem. Você não consegue fiscalizar. Agora, se for ontem, você sabe. Ontem aconteceu tal coisa. E a guarda compartilhada seria o melhor para a criança, né? Ter alguns dias com o pai, alguns dias com a mãe. Isso seria o melhor para a criança. Eu acho que é a criança que deve ser o foco, né? O que é melhor para a criança. Isso é outro ponto, há uma resistência ao que se chamaria assim de consenso científico, de doutrina contemporânea no mundo. Você abre os livros de direito de família hoje, faço aqui uma crítica dura, você abre e você entra nos anos 70, assim, as pessoas citam literatura abandonada dos anos 70, os embalos de sábado à noite. Você tem toneladas de trabalhos dizendo que a dupla residência, que a guarda compartilhada é o melhor, pesquisas científicas com 5 mil crianças no Reino Unido, 10 mil crianças nos Estados Unidos, não sei quantas na França. E no Brasil você está com aquelas narrativas de que faz mal, de que isso não é bom, textos dos anos 70, e aí o judiciário não se atualiza. E aí aplica isso, que é uma guarda compartilhada que não funciona. O pai vai poder telefonar para saber como é que está a criança. O caso do caso do menino Henry. É importante para a criança o papel dos dois, né? Do pai e da mãe. Não, ele tinha a guarda compartilhada e o que adiantou? E uma outra guarda compartilhada de que você não compartilha. E uma outra questão, só para a gente também, para quem nos acompanha aqui, né? É que a alienação parental, ela é feita dos dois lados, né? Sim, não são só mães que cometem isso, né? Pode ser o contrário. A gente está pegando aqui o caso de uma mãe, né, e de um pai. Mas pode ser de qualquer um dos lados. Inclusive, eu já acho que teve algum tempo um caso assim aqui. Muito do que estava previsto para mudar na Câmara, que a Câmara aprovou, o pessoal que era a favor da revogação começou a ficar em dúvida com o texto da Câmara, porque ele ia favorecer a alienação dos pais. Porque a questão da mudança de endereço não era claro quem tinha guarda, não era claro o conceito de subsistência. O pai pega a criança, muda de cidade e diz: eu sou pedreiro, eu trabalho por empreitado, estou trabalhando aqui nessa nova empresa, um shopping que está sendo construído no interior. Subsistência.
E aí o pessoal ficou com medo também, por isso que foi aprovado, porque muitas mães iam sofrer alienação parental com essas brechas que foram criadas pela Câmara. Felizmente a senadora, eu queria parabenizá-la, ela fez um trabalho brilhante, ela ouviu a sociedade civil, ouviu os críticos, ouviu os favoráveis da lei, a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo. E nesse caso... ela fez um parecer excelente. E nesse caso, né, Márcio, de novo, né, como é que fica a criança, né? Porque daí, assim, de repente, agora eu me mudo para, sei lá, Caxias, aí levo minha filha, e como é que fica a convivência dela com os coleguinhas na escola que ela está acostumada, a casa da avó que ela ia, né, a tia que ela estava acostumada a ver. De novo, né, assim, é a criança que deveria ser o foco, né? Não, claro que a gente sabe que a questão a questão de sobrevivência, de sustento, ela é real, necessária, mas tirar a criança, né? Chegar num consenso, Isso, você tem que avaliar o que seria o melhor para a criança, mas dentro de conceitos contemporâneos. O que se vê hoje no direito de família é a noção que a criança e o seu guardião formam uma espécie de ilha deserta, que ambos se bastam. Isso são ideias da psicologia dos anos 70, era o que eu estava dizendo. Só que hoje, na literatura americana, nos últimos 40 anos, o que se valoriza é o entorno, é todas as relações. O pai, a mãe, a avó, o tio, o vizinho, o sobrinho. Há teorias contemporâneas que dizem que o importante é o vizinho, o amiguinho da mesma idade, os pares, crianças da mesma idade com quem você já tem relações firmes, né? Só que aí, esse é o ponto, você vê a literatura jurídica e lá está sendo dito que é importante a relação da criança com sua mãe. Olha que é importante, mas também é importante com o pai, com o tio, com o sobrinho. Nós temos um recozimento de teses que o primeiro mundo já abandonou, mas que nós continuamos aqui fervendo e recozinhando. E é muito curioso isso, inclusive, para estudantes, assim, de observar. É verdade. Que bom que a gente teve avanços, né? Que bom que a gente teve avanços. Márcio, como é que o pessoal, infelizmente, nosso tempo é curto, o programa já está se caminhando para o final. Te pergunto o seguinte, tem aí na internet para o pessoal, né, que quiser saber mais informações, que tiver dúvidas, que quiser se engajar também nos movimentos, gostaria que tu passasse para nós os endereços, por favor. Olha, é fácil de encontrar, temos páginas grandes sobre isso e grupos de WhatsApp. Se a pessoa encontrar, ela vai encontrando o caminho. Tem a Alienação Parental Brasil, uma página no Instagram e no Facebook. Tem a Diário de um Alienado. E aí, indo nessas páginas, a pessoa encontra os links da Igualdade Parental, que ali, também procurar Igualdade Parental Brasil, você vai encontrar links que encaminham tanto para uma página quanto para os grupos, as páginas de Facebook e de Instagram. É bem fácil. Tá certo. Obrigado, Márcio. Tá bom? Essa luta é nossa aqui também. Tá legal? Somos parceiros aí. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Foi um prazer. Tá bom. Obrigada, até a próxima. Márcio. Até a próxima. Vamos se falando. Tá, então, Márcio Leopoldo, estudante de Direito, né? Futuro advogado, doutor Márcio aí. É amigo do doutor Guilherme Colim, que está sempre aqui com a gente. Aliás, o doutor Guilherme Colim também. Você entra lá no canal Saiba Direito do doutor Guilherme e você encontra lá também vários vídeos sobre alienação parental, sobre o movimento Filho Não É Mobília. Saiba Direito no YouTube. Digita ali Saiba Direito no YouTube do doutor Guilherme Colim, que está com a gente aqui toda segunda-feira, mas por problemas de saúde não pôde comparecer nessa segunda-feira.